O apóstolo João conclui o prólogo do seu evangelho com uma declaração que encerra qualquer debate sobre se a palavra era Deus ou um Deus. João 1,18 diz: "Nenhum homem jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou." Essa declaração do quarto evangelista é uma contradição inegável ao credo de Atanásio, o qual diz: "Mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo há uma mesma divindade." O credo de Atanásio e, obviamente, a doutrina da Trindade ensinam que o Pai e o Filho são o mesmo Deus. O apóstolo João, porém, disse exatamente o contrário, que o Pai é o Deus que jamais foi visto e que o Filho é o Deus unigênito. João disse: "Nenhum homem ou ninguém jamais viu a Deus." É óbvio a todos que aqui nós temos exclusivamente a pessoa do Pai. Então o escritor continua: "O Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou." O Deus unigênito aqui é obviamente apenas e exclusivamente a pessoa do Filho. Portanto, eu vou ser bem franco e direto. Se o Pai e o Filho são o mesmo Deus, por que é que o Deus unigênito é somente o Filho e o Deus que jamais foi visto é somente o Pai? Então, em João 1,18, nós vemos claramente que o Pai e o Filho não são o mesmo Deus. Se fossem o mesmo Deus, conforme postula o credo de Atanásio, o Pai teria que ser também o Deus unigênito, e o Filho teria que ser também o Deus jamais visto. Porém, o que o apóstolo escreveu quer dizer exatamente o contrário. O Deus unigênito não é o Deus jamais visto, e o Deus jamais visto não é o Deus unigênito. Eles não são o mesmo Deus. Raciocine comigo. Suponhamos que eu diga a seguinte frase: "Eu nunca conversei com o professor de filosofia. O professor de história é quem me falou sobre ele." Nesse exemplo, o professor de filosofia definitivamente não é o professor de história. Eu não posso olhar para esta frase e dizer: "O professor de história e o de filosofia são o mesmo professor." O que João disse na conclusão do prólogo foi: existe o Deus que jamais foi visto, e este é exclusivamente o Pai e não o Filho. E existe o Deus unigênito, e este é exclusivamente o Filho e não o Pai. Conclusão: Pai e Filho não são o mesmo Deus, e o credo de Atanásio é incompatível com o prólogo de João. Se você é intelectualmente honesto e aceitou o que os fatos dizem, você deve ter pensado: pois é, realmente, não há como reinterpretar essa passagem. Em alguns manuscritos bíblicos, a expressão Deus unigênito foi adulterada por Filho unigênito, no intuito, obviamente, de esconder a separação em termos de divindade e apontar que haveria apenas uma distinção em termos pessoais, tais como Pai e Filho. No entanto, os manuscritos gregos mais antigos e reputados usam a expressão Deus unigênito. É somente em manuscritos posteriores que a adulteração para Filho unigênito aparece. É importante deixar claro que nesse vídeo nem ao menos será necessário tratar do sentido do termo unigênito, se significa único gerado ou único de sua espécie. O ponto principal aqui é: Pai e Filho não são o mesmo Deus, e não há nada que você possa fazer para mudar isso. Existem divergentes teorias sobre a primeira vez que a doutrina da Trindade teria sido formulada, mas acredita-se que tenha sido no credo niceno-constantinopolitano, em 325, que a primeira formulação da doutrina tomou o corpo. Portanto, por favor, responda com sinceridade as seguintes perguntas. Você realmente acha que os chamados cristãos, em 325 d.C., sabiam definir o conceito de Deus melhor que os apóstolos de Jesus? Se os apóstolos de Jesus eram os que detinham a doutrina verdadeira, por que é que a doutrina da Trindade somente foi formulada quase 300 anos depois da Era Apostólica? Se você acha que a Bíblia de fato ensina a doutrina da Trindade, qual seria a necessidade então dos concílios trinitários posteriores para definir algo que a Bíblia já teria definido? Por que haveria necessidade de concílios trinitários para definir uma doutrina tão importante se essa doutrina fosse bíblica? Afinal, se a Bíblia ensina a Trindade, então ela ensina a Trindade melhor que qualquer outro concílio. Se alguém posteriormente teve de explicar pela primeira vez a doutrina da Trindade, é porque os escritores da Bíblia não fizeram isso, certo? Os trinitários terão de admitir que os concílios trinitários conseguiram explicar a Trindade melhor que os escritores bíblicos.
Alguns que passaram a pesquisar a doutrina da Trindade à luz da Bíblia perceberam que nenhum escritor neotestamentário dissertou ou explicou tal doutrina. Nem uma única dissertação trinitária pode ser encontrada no Novo Testamento inteiro. Eu desafio qualquer pessoa a me mostrar uma única dissertação trinitária, tal como o Credo de Atanásio faz, só que feita por um escritor bíblico. Isso simplesmente não existe. A única dissertação bíblica sobre o conceito de Deus foi feita pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 8, 5 e 6, e ela é estritamente unitária. Paulo disse: "Para nós há realmente um só Deus, o Pai." Será que 3 séculos após a era apostólica, as pessoas conseguiam definir melhor a Deus que os apóstolos de Jesus? É claro que não. E se você admitir isso, você também admitirá que a Trindade é invenção filosófica.